peço a atenção dos irmãos, peço a reverência, até o silêncio, para que você não se distraia e assim possa assimilar ao máximo a ministração da palavra de Deus. E o tema desta noite é um propósito tétraplo. Qual é o tema? Um propósito tétraplo, ou melhor, um propósito quadruplo. Assim, é a começar desta direção temática que eu abro o sermão desta noite. Desse modo, se você trouxe a Escritura Sagrada, eu quero convidá-lo a abri-la no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, Apocalipse de João, no capítulo 1, versos 1 a 11. Nessa noite vamos pôr à vista nesses versos do apóstolo João, Apocalipse de João. Desse modo, mantenha a Escritura Sagrada aberta durante toda a exposição do texto sagrado, ou a Bíblia ligada, não é? Para quem usa smartphone. Mas antes de fazer a leitura em uníssono do texto sagrado, vamos orar. Mais uma vez, vamos olhar para Deus em oração, em busca de sua ajuda, em busca de sua bênção. Assim, oremos todos. Senhor Jesus, nós somos sabedores de como o Senhor reina, de como o Senhor governa todas as coisas, inclusive cada detalhe da Escritura Sagrada. João, no dia do Senhor, escreveu o que viu, escreveu o que ouviu, aquilo que iremos ler parcialmente daqui a pouco. Desse modo, Senhor, nós te rogamos, neste dia do Senhor, que o teu Santo Espírito nos mostre, com a leitura e com a elucidação da tua santa palavra, a beleza, o poder, a graça e o amor do teu evangelho, a fim, Senhor, de que possamos confiar nos teus desígnios eternos. Desse modo, é com esse propósito em mente que nós te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora, em uníssono, vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Apocalipse de João, no capítulo 1, versos 1 a 11. Vamos lá, todos juntos? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o
transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém, irmãos, esta foi a leitura da santa, inspirada, inerrante, autoritativa e suficiente e invencível palavra de Deus. Que Ele aplique, que Ele possa escrever sua verdade eterna em nossos corações. Meus irmãos, estamos diante do livro de Apocalipse de João. E Apocalipse é provavelmente o livro do Novo Testamento mais negligenciado por alguns leitores da Bíblia. Não é verdade? E eu suspeito de pelo menos 2 razões. A primeira razão é que o Apocalipse de João é um livro, entre aspas, complexo. É um livro, assim, misterioso. É um livro cheio de estranhas metáforas. Quais são elas? Bestas, números simbólicos carregados de alusões ao Antigo Testamento, entre outras coisas. E o Dr. Joel Bicker, no seu livro Revelation, publicado recentemente, agora no ano de 2016, pela Reformation Heritage Books, quer dizer, livros de herança reformada, Joel disse: muitos cristãos ignoram o Apocalipse por causa de suas extraordinárias imagens e contexto desconhecido. Um mar de vidro, um lago de fogo, bestas cheias de olhos, asas, dragões, escorpiões, serpentes, cálice da ira, estrela caindo na terra. E de fato, irmãos, para o leitor casual, não é, da Escritura Sagrada, nos nossos dias, da nossa época, vamos ser honestos, pode ser muito difícil compreender, pode ser muito difícil entender todas essas coisas, e normalmente quando você começa a leitura do Apocalipse de João, você perplexamente começa a coçar a cabeça. Eita, é o Apocalipse de João. E rapidamente, não sei se já aconteceu com você, e rapidamente abandona este livro e escolhe outro livro para ler. Isto é, escolhe de pronto outro livro de João, a segunda epístola, né? Por causa dos seus únicos 13 versículos. Desse modo, queridos, essa é uma das razões pelas quais o livro de Apocalipse é negligenciado. A segunda razão tem a ver com o estranho fascínio de alguns leitores sobre a linha do tempo da tribulação, ligando esta situação à identidade do anticristo, a um partido político, ou quem sabe aos terroristas árabes, ou quem sabe aos papistas, e por aí vai. Sabe, é muita paranoia. É muita maluquice. Bick disse que muitos cristãos usam o livro de Apocalipse como uma espécie de horóscopo para prever o futuro. Mas a Bíblia não é um horóscopo. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. E sem falar daqueles que têm medo do Apocalipse.
Você conhece alguém que tem medo deste livro? Sabe, desse modo estamos assim entre dois extremos. Isto é, ou achamos o livro de Apocalipse tão perturbador, tão difícil e por causa disso nunca lemos, ou achamos que o livro é muito intrigante, que o livro é incompreensível e por causa disso também nunca lemos. Veja a situação que nós chegamos. Mas, queridos, de fato o Apocalipse tem sido subestimado, Apocalipse tem sido mal utilizado, mal entendido e fatalmente mal interpretado, especialmente no evangelicalismo brasileiro contemporâneo. E sabe, essa fobia, esse nervosismo generalizador sobre o Apocalipse na igreja de hoje é um erro trágico. E essa é uma das razões da pobreza bíblica da igreja dos dias de hoje. Escrito no final do primeiro século pelo apóstolo João, como veremos posteriormente, Apocalipse é um livro. Sim, mas é um livro para quem? É um livro para toda a igreja e em todas as épocas. Começando com a geração que vivia no tempo da sua composição. Sabe, Apocalipse não é o volume da história futura que nos fornece mensagens criptografadas sobre a política internacional, quem sabe a guerra global. Apocalipse não é uma comunicação codificada do departamento de jornalismo do céu, sim, para nos oferecer como que as últimas notícias dos eventos mundiais, como faz o canal a cabo de notícias norte-americanos Cable News Networks, ou melhor, a CNN. Mas o Apocalipse de João é uma série de imagens gráficas, mas destinadas a transmitir em cores, sim, ou seja, nitidamente e em 3 dimensões, o maravilhoso fato de que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, que Jesus Cristo é o Senhor da história. Desse modo, irmãos, o Apocalipse de João, o Apocalipse é a palavra de Cristo para uma igreja sofredora. É a palavra de Cristo para uma igreja perseguida, esforçando-se para dizer, Salmo 30, verso 5, que diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, embora o poder de Satanás possa, sim, prevalecer nos sistemas e estruturas das sociedades humanas, não obstante, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele de fato está sentado sobre um alto e sublime trono, e a sua causa triunfará gloriosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, essa situação aqui é de fato como um toque, mas não como um toque qualquer. Essa situação é como um toque de trombeta, Apocalipse 8:7, convocando os cristãos a permanecerem firmes no dia mau, a fim de que continuem de pé. Sabe, este livro tem por certo abrir os nossos olhos. Este livro tem por certo abrir as nossas mentes para os problemas que enfrentamos na igreja. Para os problemas sobre a questão da marginalização da cultura, na exclusão social, na sanção econômica, na perseguição física, e tudo isto por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse 1:9, entre outras coisas. Sabe, irmãos, Apocalipse com efeito levanta os nossos olhos para o trono celestial. Levanta os nossos olhos para a sala do trono celeste, a fim de que, como o apóstolo João, nós também possamos assim contemplar aquele que se acha sentado no alto e sublime trono, isto é, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a finalidade para o nosso conforto, e a finalidade para o nosso encorajamento diante das aflições, diante das agruras desta vida que experimentamos, e isto muitas das vezes por causa do
Evangelho. Assim, irmãos, deste modo, nesta noite, nós vamos considerar brevemente os 11 primeiros versos, com destaque do 1 ao 9, do capítulo de abertura do Apocalipse de João, que é a sua introdução, que tem a intenção de nos ensinar sobre o propósito, a função e o assunto do livro, assim como sua conexão com a nossa vida cristã hoje. À vista disso, eu faço uma pergunta: por que devemos investir? Pense só comigo. À vista disto, por que nós podemos investir horas tão preciosas no culto vespertino estudando o Apocalipse de João? Apocalipse tão, entre aspas, obscuro. Que coisa estranha, não é mesmo? Note, irmãos, que há 4 temas nos primeiros versos desse capítulo que nos ajudam, penso eu, a responder a essa pergunta. Qual a pergunta? Por que devemos dedicar tantas horas ao estudo desta literatura sagrada? Vamos descobrir nesta hora esses temas, estudando o seu propósito tétraplo. Veja o primeiro propósito. De acordo com os versos 1 a 3, o Apocalipse é, antes de tudo, uma palavra de bênção. Veja o segundo propósito. De acordo com os versos 4 e 5, o Apocalipse é uma palavra de graça. Veja o terceiro propósito. De acordo com os versos 6, 7 e 8, o Apocalipse é uma palavra de louvor. E, por fim, veja o quarto propósito. De acordo com os versos 9, 10 e 11, o Apocalipse de João é uma palavra de encorajamento. Meus irmãos, se esse quádruplo propósito não está aquecendo o seu coração nesta hora, é possível que você não esteja lendo corretamente o Apocalipse de João. Assim, vamos ver isso em poucas palavras, cada um desses tétraplo propósitos agora. Veja o primeiro propósito. De acordo com os versos 1, 2 e 3, o Apocalipse é, antes de tudo, uma palavra de bênção. Qual é o primeiro propósito? Isso mesmo, o Apocalipse é uma palavra de bênçãos, de acordo com os versos 1, 2 e 3. Note, irmãos, que nos versos 1 a 3 somos advertidos de duas coisas. Primeiro, o peso da mensagem do Apocalipse. E, segundo, a bênção que essa mensagem transmite, isto é, a natureza do livro e seu efeito em nossas vidas hoje. Veja o que nos é advertido sobre a natureza, o que nos é advertido sobre o peso da mensagem do livro do Apocalipse. O verso de número 1 diz: revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Note que aqui está a glória deste livro, pois essa é a glória de toda a Bíblia, a revelação de Jesus Cristo. Sabe, o Apocalipse de João não é sobre a história. O Apocalipse de João não é sobre o futuro, embora tenha coisa a dizer sobre ambos. Apocalipse de João não é sobre mim. O Apocalipse não é sobre a igreja, nem sobre o mundo, embora nos ensine muitas coisas sobre isso. Não é sobre o céu, não é sobre o inferno, apesar de encontrarmos ensinamentos sobre esses dois assuntos no livro. O livro de Apocalipse é supremamente sobre quem? Sobre Jesus Cristo. É de fato o que diz aqui no verso 1, revelação
de Jesus Cristo. Sabe, Apocalipse, do grego apocalipsis, que significa revelar. Desse modo, Apocalipse é, de fato, a revelação de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, é para Jesus Cristo que João quer chamar a nossa atenção. Sabe, ele quer que você veja a Cristo com novos olhos. Ele quer que você veja Cristo de novas maneiras e com uma clareza ainda muito maior. Logo, este é um livro sobre Jesus Cristo. Sabe, João também diz que o Apocalipse também é um livro sobre as coisas. Isto é, sobre as coisas que em breve devem acontecer. Versículo 1. E note que essa expressão é muito importante. Sabe, essa expressão, ela reaparece em vários lugares ainda nesta literatura sagrada, como também no livro da profecia de Daniel, que diz: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E veja que João diz que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar o quê? Deus deu para mostrar o que em breve deve acontecer. Verso 1. E observe que os últimos dias de Daniel é substituído aqui em Apocalipse por em breve ou rapidamente. E veja que essa conexão de Apocalipse com Daniel é importante, porque nos mostra a visão básica de João ao descrever ou ao escrever esse livro. Sabe, irmãos, para João, você observa que os últimos dias lá do profeta Daniel já se movimentaram. Os últimos dias já se movimentaram enquanto ele escreve Apocalipse. Sabe, a chave virou a ignição. A chave virou a ignição. O motor do triunfo final de Deus já está às portas. Os últimos dias começaram com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentre os mortos, e eles não serão concluídos até o retorno de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, desse modo o Apocalipse trata da vida entre estes dois polos. Sabe, a saber, entre o túmulo vazio e o retorno, a parousia, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o retorno final. Sabe, é de fato sobre o que deve acontecer nos últimos dias de Daniel. Isto é o que estamos vivendo agora. É o que João chama de em breve, em seu livro. Ou como ele mesmo disse no verso de número 3. Ele disse que o tempo está próximo. Sabe, esse livro de fato não foi escrito para a igreja dos anos finais da história humana. Esse livro foi escrito para a igreja dos últimos dias. Isto é, foi escrita para a igreja de todas as gerações, desde a ressurreição de Jesus Cristo. Foi com efeito escrito para mim, foi escrito para você. E note que o Apocalipse é uma prova cuidadosa de João no que toca à palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo que veio a ele nessas visões. E o que temos aqui no verso 2 não são algumas invenções da imaginação febril do prisioneiro João. Isto é, não foram invenções do apóstolo. Sabe, irmãos, o que temos aqui no verso 2 de fato é a revelação de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu, verso 2, e isto por revelação. Sabe, aqui não é um clássico, não sei se você conhece aqui, mas Apocalipse não é um clássico do século, não é? Ou do primeiro século, do tipo Alice no País das Maravilhas, não é? De Lewis Carroll. Mas Apocalipse é, irmãos, a palavra de Deus. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é o testemunho de Jesus Cristo. Meus irmãos, a autoridade de Deus atende esse livro. Atende ao livro do Apocalipse de João. Sabe, a voz de Jesus Cristo é ouvida nesta literatura.
E por mais que seja difícil de entender, por mais, entre aspas, obscuro que você possa achar, nós não podemos fechar as páginas do livro do Apocalipse, muitas das vezes páginas inexploradas pelos crentes, aquilo que eu chamo de páginas inexploradas comumente desta literatura sagrada, desta revelação, e não sem sérios danos ao nosso bem-estar espiritual, porque a igreja precisa conhecer o conteúdo desta literatura que é palavra de Deus. Irmãos, a revelação de Jesus Cristo, verso 1, promete bênçãos aos seus leitores. Mas o que acontece quando começamos a ler a palavra de Deus? O que acontece quando começamos a ler a palavra de Deus? O que acontece? Sabe, irmãos, tendo em vista a natureza da Escritura, tendo em vista a natureza da palavra de Deus, tendo em vista a sua natureza celeste, a leitura é bênção pura para a nossa vida cristã. Você, veja o que diz o verso 3. Leia comigo o verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, irmãos, entregue-se a este livro e você verá Jesus Cristo, você ouvirá a Deus, você será equipado contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E isto de fato é bênção pura. Sabe, a alusão de João ao Apocalipse deve ser aqui estendida para toda a Escritura, para toda a Bíblia, porque toda a Escritura ela é bendita. Assim, não negligencie a leitura desse livro. Não negligencie a leitura desse livro. Sabe, se você nunca leu a revelação de Jesus Cristo, é hora de voltar à leitura ao Apocalipse de João. Não apenas leia, ouça, guarde as coisas nela escritas, pois o Apocalipse é, antes de tudo, uma palavra de bênção para a sua vida e para o seu crescimento espiritual. Ponto 2. Veja agora o segundo propósito de acordo com os versos 4 e 5. O Apocalipse é uma palavra de graça. Qual é o segundo ponto? O Apocalipse é uma palavra de graça. Sabe, esse livro de fato é composto como uma carta escrita para as 7 igrejas que se encontram na Ásia, verso aqui, número 4. E segue, irmãos, os padrões normais de escrita de uma carta neotestamentária, isto é, de uma carta do Novo Testamento. É uma carta que começa com uma costumeira palavra de saudação. Verso 4, a palavra de saudação é graça e paz. Qual é a palavra de saudação? Graça e paz. E no Novo Testamento estas palavras são palavras de bênçãos, ou seja, são palavras das promessas do Evangelho. E note que essa saudação aqui, a despeito de ser uma saudação casual, a despeito de ser uma saudação costumeira do Novo Testamento, a sua origem é celestial. A sua origem é celeste, daí vem dos céus. E quando vem dos céus, a coisa é boa. Quando vem dos céus, a coisa é diferente. Veja o que dizem os versos 4 e 5. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Sabe, irmãos, quando Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo fala graça e paz, isso quer dizer que Ele está sempre em posição de cumprir o que prometeu. E de fato, irmãos, o que Deus prometeu, Ele cumpre. Não duvide.
O que Deus prometeu, Ele cumpre. O problema é que nós estamos vivendo na geração dos incrédulos. Seja crédulo, creia na Escritura Sagrada. Sabe, note que a descrição aqui da Trindade, não sei se você percebeu, mas a descrição da Trindade elaborada pelo apóstolo João, ele ressalta maravilhosamente esse ponto. Veja o que ele disse, que o Pai é. Quem é Deus? Ele disse que o Pai é aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, que o Pai é o Deus imutável, que o Pai é o Deus eterno, que o Pai é o Deus seguro, que é o Deus firme e é totalmente confiável. Ele é totalmente confiável, porque você duvida de Deus. Crente, não duvide do Senhor, e nem tampouco da Escritura Sagrada. Desse modo, irmãos, quando Deus faz uma promessa, Ele garante. Quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre, e Ele garante, e Ele cumpre, porque a causa, irmãos, diz, porque Ele é, a sua promessa é a causa de sua própria natureza. Diante dessa declaração, queridos, eu creio que é impossível não se lembrar de Números 23, 19. Não sei se você se lembra desse texto que diz que Deus não é homem para quê? Isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Veja ainda, irmãos, que João, além de descrever aqui no texto Deus, João também descreve o Espírito Santo como sendo o quê? Lembra? Ele descreve o Espírito Santo como sendo os 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E note aqui que os números no Apocalipse, como você deve lembrar, ou quem sabe saber, são extremamente importantes. E o número 7 é provavelmente o número mais importante de todos eles. Desse modo, esse número, aquele desempenha um papel praticamente arquitetônico na estruturação de todo o livro. Por quê? Irmãos, as 7 igrejas, 1, 4, 7 selos, 5, 1, 7 trombetas, 8, 6, 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, 15, 7 e assim por diante. Porém, queridos, o número 7, que não é mágico, viu? Guarda essa informação. O número 7 não é mágico e o número 7 não deve ser idolatrado. Guardou a informação? O número 7 é apenas um modo de expressar a perfeição divina. E é em sequências de 7 que o Apocalipse de João, ele se desdobra. Ou seja, é o desdobramento do propósito de Deus para a glória do nome de Jesus. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano rei da terra. Verso 5, que se manifestará regularmente por meio do trabalho poderoso do seu Santo Espírito, isto é, do Espírito sétuplo, isto é, 7 vezes pleno de Deus. Irmãos, e por fim, Jesus Cristo, como ele é descrito aqui? Ele é descrito como a fiel testemunha. Como você deve saber, irmãos, as igrejas da Ásia para as quais o Apocalipse foi escrito, elas estavam sofrendo perseguições. Elas estavam sofrendo afiadas perseguições por causa da sua fé em Jesus Cristo. E de fato, irmãos, há um custo. Há um custo real para seguir genuinamente a Jesus Cristo. E eles estavam assim, aprendendo na prática sobre isso. Mas apesar das tribulações, por causa da palavra de Deus, apesar das agruras, apesar das tribulações, apesar das aflições desta vida, há graça e paz por meio de Jesus Cristo, por meio do primogênito dos mortos, o soberano Rei dos Reis. Eu não sei qual é o tamanho da sua aflição, mas para ela há graça e paz. Eu não sei exatamente qual o tamanho do teu problema, ou quem sabe, irmãos, o drama que você está vivendo, mas saiba, há graça e paz celeste para a sua vida. Não foque nas agruras da terra, foque num Deus que tudo pode fazer pelos seus filhos.
A graça e paz para mim. A graça e paz para você. A coisa está difícil? A graça e paz. Como é que está teu casamento? A graça e paz para ele. Como é que está a criação dos teus filhos? A graça e paz para eles também. Tem continhas atrasadas? A graça e paz, viu? Agora depois você pagar, não faça outra pior não. Aprenda a ser um bom administrador. A graça e paz de Deus para as nossas vidas, para nós, sabe, irmãos, em meio aos conflitos, a graça e paz para nós em meio aos sofrimentos desta vida, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à perda, em face do desdém deste mundo incrédulo para com o povo de Deus. A graça e paz para as nossas vidas, não fabricada pelos homens, mas que vem diretamente do trono celeste. Jesus Cristo, a fiel testemunha, Jesus Cristo que sofreu e triunfou, ele tornou-se o repositório infalível de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes para os crentes sofredores. Desse modo, irmãos, Apocalipse de João é uma palavra de graça, é uma palavra de paz para o povo sofredor, porém vitorioso por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, note, irmãos, que eu disse que há 4 temas aqui centrados nos primeiros 11 versos desse capítulo número 1, que nos ajuda, penso eu, a responder a pergunta: por que devemos estudar o Apocalipse? Andrei, sabe, irmãos, diante do propósito tétraplo da perícope, aqui do verso 1 ao verso 9. Aqui nós vamos continuar nossa jornada em poucas palavras, ainda neste livro, nesta noite, doravante no 3º e 4º propósito, e o 4º é muito pequeno. Veja o 3º propósito aqui. De acordo com os versos 6 a 8, o Apocalipse é uma palavra de louvor. Isso mesmo. Qual é o 3º propósito? O Apocalipse é uma palavra de louvor. Sabe, note que no verso 7, João se refere ao retorno de Jesus Cristo. Ele disse: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Você sabe o que é todo? Sabe o que é todo? Todo é porque não é a parte. Ele diz que todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Sabe, irmãos, sabe o que isso implica? Isso implica que não haverá arrebatamento secreto. Isso implica que aqueles filmes não sei se é Continental Gospel que você já deve ter assistido. Isso significa que deixados para trás é uma grande mentira. Aliás, você já assistiu Deixados para Trás? Já assistiu? Quem não assistiu aqui? Pois não assista não, viu? Sabe, irmãos, isso implica que, verso 7, que não haverá. Isso mesmo, você que está assistindo aqui na internet, você que é pré-tribulacionista, não é? Ou quem sabe pós, saiba, não haverá arrebatamento secreto da igreja. Veja o que diz aqui o verso 7. Diz que todo olho verá. Todo olho verá. Irmãos, Cristo virá para acertar as contas. É porque tem crente que vive a parte dessa informação bíblica. Mas Cristo virá para acertar as contas. Ele virá para julgar o mundo e julgará o mundo com justiça. Paulo disse que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:2. A pergunta é: você está pronto para a volta de Cristo? Pergunta aí para o seu irmão que está do seu lado. Isso não é coisa pentecostal não, viu? Pergunta a ele: você está preparado, meu irmão, para o retorno, para a volta do nosso Salvador? Veja que no verso 5 João fala sobre a vida. João fala sobre a morte. João fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, sobre o seu reinado. E no verso 7 ele fala sobre a volta do Salvador.
E entre os versos 5 e 7, João explode, ele não aguenta. O coração do profeta não aguenta. Entre os versos 5 e 7, João explode em louvor. João disse: aquele que nos ama, ele te ama. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o que é isso aqui? Sabe, irmãos, nós estamos aqui diante de uma doxologia, ou seja, uma palavra de louvor dirigida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E observe o conteúdo da canção do apóstolo João. Sabe, diante da obra de Cristo na cruz do Calvário, João não se contém, João se explode, ele explode em louvor, e ele canta. João canta os benefícios da cruz, isto é, João canta o perdão dos nossos pecados, e diz ainda que Cristo nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. Desse modo, irmãos, a Cristo a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 6. Então, como é que João vê tudo isso? Ou seja, como é que João enxerga, como ele vê o nascimento de Cristo? Como João vê a cruz? Como João vê a sepultura vazia? Como João enxerga o trono celestial? Como ele vê as vidas transformadas pelo Evangelho? E o nosso Cristo dividindo os céus para vir julgar os vivos e os mortos. Como João vê tudo isso, irmãos? Bem, João, ele transformou tudo isso naquilo que eu chamo de uma explosão de louvor, ou seja, ele transformou tudo isso, a sua ótica acerca de todas aquelas coisas que eu anunciei. João transformou tudo isso em uma explosão de louvor, ou seja, em uma doxologia. Ele disse: aquele que nos ama, aquele que nos ama, a Ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe, irmãos, uma das características aqui do Apocalipse é que o Apocalipse, ele é cheio de cantos santos na glória. Os santos ao redor do trono devem encher a sua boca de doxologia, devem encher a sua boca de louvor. Contemple o Salvador, contemple aquele que pode resolver. O departamento de finanças da Igreja Presbiteriana do Brasil pode resolver os seus problemas? A Igreja Presbiteriana do Brasil, e quem sabe a nacional, pode resolver os seus problemas? Quem pode resolver os teus problemas? Quem pode? Quem? Jesus. Você crê nisso? Então não duvide. É mais fácil duvidar. Lembre-se que Ele nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versos 6 e 7. E aqui eu vou finalizar com um quarto propósito. Sabe, de acordo com os versos 9, 10 e 11, o Apocalipse é uma palavra de encorajamento. A propósito, você precisa de encorajamento? A propósito, a sua vida está boa demais? Como é que está a tua vida, hein? Como é que vai o teu trabalho? Aliás, você tem orado pelos nossos irmãos que estão na ativa, que estão apagando fogo, literalmente? É assim? Lá no, como é que chama lá o batalhão? Batalhão do Corpo de Bombeiros. Você tem orado pela vida do Leandro? Você tem orado pela vida de Adeilson, que trabalha no banco? Você tem orado pela vida de Abigail, que trabalha aonde? Lá na Secretaria de Educação? Lá precisa de oração, Abigail? Lá no Cicobi? Sabe, irmãos, vamos orar pelos nossos irmãos, porque todos nós precisamos de apoio espiritual.
Todos nós precisamos de encorajamento. Encorajamento não é só real no bolso, mas é uma vida transformada pelo poder de Deus. É a igreja orando, é a igreja, irmãos, sendo igreja para a glória de Deus. Sabe, Apocalipse aqui é uma palavra de bênção, é uma palavra de graça, é uma palavra de louvor, mas é uma palavra de encorajamento. E eu creio que esse propósito tétraplo do Apocalipse de João, dessa perícope, é uma expressão assim pastoral de ternura, é uma expressão pastoral de cuidado do apóstolo João neste livro. Sabe por que eu digo isso? Porque veja o que ele fala aqui um pouco sobre si. Ele vai um pouco se descrever. Ele disse que ele estava exilado aonde? Na ilha de Patmos. Mas o que ele estava fazendo ali? Estava fazendo um turnê, não é assim? Ali na ilha de Patmos ele fez um pacote na CVC Turismo e foi ali contemplar as maravilhas daquela ilha. Não foi isso. João disse assim: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos. Mas por quê? Ele completa aqui o raciocínio. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, irmãos, o que é que ele está dizendo aqui de fato? Sabe, em outras palavras, ele está dizendo que ele está sofrendo o mesmo tipo de sofrimento que sofre eu e você ainda nos dias de hoje, e isso por causa de Jesus Cristo e por causa do testemunho dele. Ou você não experimenta nenhum sofrimento por causa de Cristo, por causa da sua fé? Se não experimenta, é porque eu acho que nem fé tem. Porque, irmãos, quem disse que é fácil servir ao Senhor? Tem uma seita lá em Campina Grande, muito grande, que ele estampa nos para-brisas do carro dizendo que Deus é fácil. Mas ele não é tão fácil assim. Talvez a sua ira santa e sagrada seja facílima. Irmãos, como falta entendimento na cabeça das pessoas. Por outra forma de dizer, João está dizendo: eu sou um de vocês, eu participo dos seus sofrimentos. Ele disse: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Ele sabia o que estava acontecendo ali nas 7 igrejas. Sabe, note com isso que Apocalipse não foi escrito a partir de uma distância extrema entre o autor e o destinatário da carta, mas a começar de uma proximidade muito intensa entre eles, ou seja, eles eram unidos pelo sofrimento. Você se compadece do sofrimento alheio? Do sofrimento do seu irmão que está do seu lado? Muitas das vezes necessitado da sua ajuda. João disse: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação. Estamos finalizando. Sabe, irmãos, eles também eram unidos. Além do sofrimento, eles também eram unidos no reino, eles também eram unidos na perseverança. E essa é a chave. Sabe, a chave é: tudo está em Cristo. Note que a graça da perseverança está em Cristo. Em outras palavras, João está dizendo: eu sou a prova viva, eu sou a prova translúcida disso. Eu sou a grande evidência de que a bênção, de que a graça oferecida em Cristo são reais, são seguras, são verdadeiras, são satisfatórias, são sólidas. E a pergunta é: crente, por que você duvida da graça de Deus? Por que você duvida da Escritura Sagrada? Por que você não vive uma vida de crente, de crédulo, para a glória de Deus? Sabe, irmãos, João aqui de fato é um exemplo vivo da graça de Deus na vida de um homem em meio ao sofrimento. Então deixe que a voz de um exilado lá em Patmos, que a voz de um homem que sofre na prisão, que a voz do apóstolo João lhe encoraje a aceitar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, apesar das tribulações vindouras. Porque quem disse que você parou de sofrer? Quem disse?
Sabe, desse modo vamos usar as mesmas armas que Miguel. Vamos usar as mesmas armas que Miguel e os seus anjos usaram na peleja contra o dragão. E seus anjos, no Apocalipse 12, o verso 11 diz: eles, pois, o venceram. O venceram por causa do testemunho do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram as suas próprias vidas. E aqui eu concluo esse sermão dizendo que no livro de Apocalipse nós encontramos a revelação de Jesus Cristo. Nós encontramos Jesus Cristo, a grande bênção, a graça e a paz, o encorajamento e o combustível para o louvor que nós precisamos. Irmãos, o povo de Deus, não sei se eu posso construir aspas, nunca esteve tão descrentes nestes últimos dias. Eu digo entre aspas, porque eu creio que o Espírito Santo sabe cuidar bem dos seus eleitos. Mas de um modo geral, as pessoas estão vivendo como se não acreditassem de fato em Cristo, como se não acreditassem de fato na revelação verbal de Deus, e assim vivem uma vida superficial, uma vida aos farrapos. Quem você quer? De quem você quer enganar os seus pecados? Você esqueceu que Deus vê todas as coisas? Ele vê e Ele sabe cuidar muito bem das nossas vidas. Vamos aproveitar para viver o restante de dias que o Senhor nos deu para a glória de Deus. Você já pensou em ser um crente firme? Aliás, ser um crente, para ser tem que nascer de novo. E para nascer de novo Deus tem que querer. Porque novo nascimento é o quê? É condição sine qua non. É graça que vem do alto, que vem dos céus. Porque pela graça que sois salvos. É pela graça e não pelas obras. É dom, é presente de Deus. Aliás, você já recebeu esse presente? Já recebeu? Já recebeu o presente da salvação? Então, se você já recebeu o presente da salvação, viva como que você de fato recebeu. Porque o que a gente consegue ver é que você não recebeu. O pastor está dizendo isso comigo? Não, faça uma avaliação da sua vida e veja se de fato você já foi transformado pelo poder de Deus. Nós somos apenas uma voz do deserto, mas Deus é aquele que transforma vidas. Não tem sentido ser crente segundo os padrões do mundo, porque isso já existe, viu? Na Europa, na América e no Brasil. Ser crente é uma joia preciosa, mas é uma joia preciosa porque é um dom celeste. Não negligencie a sua fé evangélica, não se contamine com as coisas deste mundo, com o curso deste mundo, com a direção deste mundo. Parece ser uma rotina. Não é uma rotina servir ao Senhor. Não é uma rotina estar aqui nos cultos de quarta-feira estudando a Escritura Sagrada, porque se você não está estudando a Escritura Sagrada, eu duvido que você está estudando em casa a Escritura Sagrada. Pelo menos com profundidade, como está sendo ministrado aqui na igreja. Sabe, nós já estamos concluindo um dos padrões de fé de Westminster, uma das razões de sermos presbiterianos. A confissão de fé de Westminster. Eu não quero que você responda para o outro ouvir, mas quantas aulas você já assistiu da confissão de fé de Westminster, tão rica, tão cheia de escritura, tão bem elaborada, esboçada, sistematizada, que você aprende tantas coisas. Escola Bíblica Dominical, irmãos, o culto da nossa igreja não é apenas no domingo à noite. Eu queria que você falasse para o seu irmão aí que está do seu lado. Pode ser que ele esteja querendo dormir, mas acorde a ele dizendo: olha, irmão queridinho, o culto da nossa igreja
primeiro você pergunta, você é dessa igreja? Ah, você é? Aí pergunta assim, cadê você no culto de oração e doutrina, crente? Crente sem doutrina não é crente. É vazio, olha, é um copo seco. É um copo seco. Ah, pastor, está dizendo isso comigo? Eu gosto de todo mundo aqui, respeito todo mundo. Mas não tem como se encher se não estudar a Escritura Sagrada. Tem alguém aqui que já concluiu um curso superior? Ah, já concluiu? Você concluiu sem pisar o pé na universidade, não foi assim, Mário? Você passou no curso de mestrado, como é que chama? Na prova de mestrado, como? Ah, estudando? Você teve que estudar? Pois é. Como você quer crescer espiritualmente se você negligencia a escola de Deus? Não é para ficar com raiva do pastor não, viu? É que o pastor ele tem que exortar amando, porque ele se preocupa com o seu crescimento espiritual, porque o vigarista não quer que você cresça, ele só tem intenção no seu bolso. Pastor, está pegando pesado. Eu não posso colocar você no inferno, mas Deus pode. Aliás, quem é que pega pesado mesmo? Irmãos, reformule a sua agenda. Reformule, irmãos, a sua vida. Dê importância às coisas de Deus. Você trabalha, eu também trabalho. Não tem ninguém vagabundo aqui. Ah, mas culto é coisa de pastor. Onde é que está escrito isso mesmo? Irmãos, organize a sua vida, organize a sua agenda, cresça espiritualmente, porque o dia está próximo. Aliás, vai ser muito chato chegar no céu sem saber de nada. Se chegar. Como é aqui? Onde é a escola dominical do céu? Aí ele já chega crente. Onde é o culto de doutrina? Não. Jesus não é bobo, não. Você engana o pastor, mas o pastor da igreja você não engana. Cresça espiritualmente. Separe um tempo para crescer. Separe um tempo para ser igreja, para ter essa comunhão. Não apenas no domingo à noite. Ah, o pastor está reclamando comigo. Irmãos, não veja isso como uma ofensa, veja isso como uma oportunidade de crescer espiritualmente. Não é perca de tempo estar na casa do Senhor. Eu nunca voltei da casa de Deus vazio. Porque Deus estava lá. Escola bíblica dominical para você aprender a Escritura. Se não der para cozinhar o feijão no sábado, aí você, assim que terminar a escola bíblica, você, pastor, vamos embora cozinhar o feijão e vai-se embora. Mas não perca. Não agende outras coisas para o dia do Senhor. Estou falando aqui, viu, um parêntese, já eu celebro a ceia. A ceia é para crente. Então crente entende. Não transforme o dia do Senhor em lazer, em dia de praia, em dia de shopping, em dia de qualquer coisa. Claro, se para uma extrema necessidade você pode ir, mas normalmente, na maioria das vezes, esteja aqui na casa do Senhor. Aliás, irmão, se você entender um pouquinho a mais a Escritura, você vai entender que você não deve quebrar o mandamento, que você não deve negligenciar o dia do Senhor. Há quem diga o dia do Senhor todo dia. Avalie se vivesse assim, todo dia, para a glória de Deus. Amém, irmão? Você está com raiva de mim, tá? Não fique não, porque nós não temos outra coisa para oferecer senão as coisas de Deus e a revelação de Deus e as exortações de Deus. Porque a gente passa, mas a palavra de Deus não.